Bom, meu nome é Lua, eu sou praticante de yoga desde 2016 e sou professora de yoga há 2 anos. E há 7 meses eu tive uma experiência de sofrer um trauma na minha vida. Eu tive um AVC em função de um aneurisma que se rompeu no lado esquerdo do meu cérebro. E eu passei 27 dias hospitalizada durante o processo de recuperação da minha cirurgia. E nesse período foi o yoga quem me ajudou a me restabelecer psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Eu encontrei nas práticas do yoga, nas ferramentas que eu tinha ali naquele momento, uma forma de trazer conforto e equilíbrio e movimentar o meu corpo e me ajudar no meu processo de recuperação. Além da situação de incerteza, né, de medo, de insegurança que você é jogado num momento desse, quando a sua vida muda completamente sem aviso prévio e nada do que você era faz muito sentido, você precisa se conectar de fato com uma camada de força e de personalidade do que você é muito dentro de você, né? Muito íntima. E o yoga, na minha vida, ele era uma atividade que eu trazia para poder ter mais qualidade de vida, e eu vi nele uma chave, um caminho, uma porta para permitir com que eu conseguisse me conectar com essa essência, com essa força, com essa potência do meu, de fato, do meu ser, né? Daquilo que a gente de fato é, quando todas as camadas daquilo que você trabalha, daquilo que você faz no seu dia a dia, quando elas são retiradas de você. Você entra em contato com o que de fato você verdadeiramente é. E o yoga, ele é uma porta para esse caminho. O que você faz num tapete de yoga é um exercício que vai estar lapidando internamente para que você entre em contato com isso. Eu estou falando tudo isso porque foi o que me conectou com o yoga naquele momento, o que contribuiu para o meu processo de reabilitação, me ajudou realmente a restabelecer os movimentos das minhas pernas que estavam comprometidos por conta de uma dor muito grande. O sangue havia invadido uma área do meu cérebro que ele me dava muita dor. Eu não conseguia andar sozinha, tomar banho, ir ao banheiro, fazer qualquer coisa, porque eu não conseguia desenvolver os meus movimentos em função dessa dor. E a única coisa que resta em termos da medicina é remediar a dor e esperar com que o seu sangue se restabeleça, assim, com que ele seja dissipado no seu corpo. Como um roxo quando a gente bate e machuca. E a meditação, os pranayamas, a prática de yoga, absolutamente elas colaboraram para que o meu corpo pudesse se restabelecer mais forte. Enfim, eu estou contando essa história para contextualizar quem eu era no momento em que eu vi a divulgação do material do Rodrigo na internet. Eu já havia saído do hospital, já tinha feito a minha cirurgia, e quando eu saí do hospital com uma missão de ser uma professora de yoga agora num outro lugar, para um público que eu acredito que precisa muito mais desse trabalho do yoga do que aquilo que eu já estava desenvolvendo. Eu acho que todo mundo precisa praticar yoga, porque eu acho que o yoga é uma das ferramentas incríveis que a gente tem ao nosso alcance para, de fato, viver melhor. Mas quem está em uma situação hospitalar e quem é vítima de um trauma muito profundo, se tiver acesso ao yoga, vai conseguir utilizar essa ferramenta no momento que é essencial. E eu comecei a procurar pessoas que trabalhavam com isso, porque eu tenho o desejo de desenvolver um trabalho com o yoga que eu praticava, que eu dei o nome de yoga para acamados, yoga para pessoas hospitalizadas. E de repente eu vi uma divulgação do Rodrigo falando do trabalho que ele desenvolvia de yoga adaptado, acessível e humanizado.
E eu olhei e falei, nossa, encontrei mais uma pessoa no mundo que quer ensinar o yoga da mesma forma como eu percebo o yoga e que quer levar o yoga para todo mundo, que quer levar o yoga para a pessoa que estiver na sua frente, como ele mesmo diz nas aulas, que quer fazer a prática para aquele corpo, para o yoga ser para todos os corpos, porque todos os asanas podem ser adaptados para todos os corpos. Então eu fiz contato com o Lhe Tenho Amor, que é o projeto, e soube do curso da imersão que teria em São Paulo em janeiro. Então eu fiz parte dessa primeira turma do curso de imersão do Lhe Tenho Amor aqui no Brasil, que foi em São Paulo, e eu fui com a expectativa de me conectar com outras pessoas que tivessem o mesmo desejo e a mesma missão que eu percebia na minha vida naquele momento. E a minha expectativa foi superada infinitas vezes, porque eu já tinha assim uma filosofia do yoga muito ancorada num yoga que vem a partir de fato do seu amor universal, assim, do seu amor pelas pessoas, pela vida, do seu contato com o seu corpo mais sutil, desse despertar de olhar para o outro, para tudo ao seu redor com um olhar de muita amorosidade. E o curso de imersão, ele abriu um campo assim de segurança, de ensino, de partilha entre as 20 pessoas ali presentes, ancoradas nessa energia e nesse conhecimento, na experiência que o Rodrigo partilha com a gente durante esse processo. Então, foi muito além do que aprender como adaptar um asana para uma pessoa que usa cadeira, para uma pessoa que tem uma deficiência, uma mobilidade, uma neurodivergência. Foi muito mais do que aprender enquanto professora como conduzir uma aula dessa, como montar uma aula, como compreender o yoga nessa perspectiva, como ensinar para o outro que está ali na sua frente que o yoga é sim para ele e o que é o yoga de verdade. Foi muito além disso. Foi realmente uma conexão com pessoas que têm um propósito muito similar e permitiu com que as nossas trocas, as nossas vivências, transformassem a minha forma de me colocar como professora de yoga hoje, tanto para pessoas com mobilidade reduzida ou para outros trabalhos que agora eles estão possíveis, né, de serem executados, porque eu tenho esse conhecimento, como para as aulas que eu já costumava dar, porque o meu olhar sobre o yoga ficou completamente diferente. O meu olhar sobre as pessoas ficou diferente. O meu olhar sobre a nossa capacidade de se colocar num asana, de sentir o asana, de se permitir ser tocado pelo asana, tudo isso mudou. Então, foi muito transformador. Eu só tenho a agradecer e a dizer que é um curso que eu acho que todo professor de yoga deveria fazer. E que todas as pessoas que pudessem ter acesso deveriam fazer. Mas eu coloco esse grupo dos professores de yoga porque somos nós que estamos ali liderando na internet, nas escolas, nos estúdios, nos espaços abertos. Eu dou yoga em um espaço aberto. Esse aqui é o território que eu costumo ensinar. E principalmente nesses espaços onde você tem pessoas de todos os tipos passando perto de você, aqui é fundamental que a gente ensine um yoga adaptado, acessível, um yoga que abrace todos os tipos de corpos, um yoga que permita com que qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer tipo de condição física ou psicológica possa ter acesso aos benefícios do yoga. Então eu só tenho a agradecer ao Rodrigo e a toda a equipe, ao projeto do Lhe Tenho Amor, por agora fazer parte também desse grupo e levar essa nova forma de olhar e essa filosofia do verdadeiro yoga para todo lugar que eu tiver e para quem estiver à minha frente.